Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos aqui numa manhã de quarta-feira especialíssima, com política e economia para lá de especial, porque estamos recebendo aqui o presidente da Força Sindical Brasil, Miguel Torres, que também é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que está nesse momento, deixa eu pegar aqui minha colinha, ele está em Durban, na África do Sul. E nós vamos falar sobre por que o nosso querido Miguel está tão longe da gente, mas está lá nos representando, juntamente com as demais centrais do Brasil. Bom dia, Miguel, como está você? Dá bom dia para o nosso povo aqui, tudo bem? Bom dia, companheira Gilce, bom dia a todos os nossos ouvintes, né, que estão prestigiando o nosso tão importante meio de comunicação com a nossa categoria aí no Paraná. Gente, quem está na Terra acompanhou na semana passada, na quarta-feira, uma fala importantíssima do presidente Lula, juntamente com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, onde eles fazem uma fala sobre a importância do debate global do trabalho decente. Como está no título aqui da nossa matéria de hoje, o Lula abraça, né? O Lula está liderando esta pauta mundial e ele está levando com ele o movimento sindical brasileiro, o que é muito importante. A gente já falou sobre isso aqui na nossa... A gente fez um react, sabe, Miguel? Estávamos todos tão efusivos, todos tão felizes de nos sentirmos com a nossa autoestima lá em cima, como povo brasileiro, como trabalhadores, de ver novamente um presidente lá fora, falando e sendo ouvido, e principalmente falando sobre a classe trabalhadora brasileira e mundial. Então, nós, trabalhadores e trabalhadoras, estávamos em estado de graça. E mais importante ainda do que isso, é que o movimento sindical brasileiro está acompanhando esses passos do Lula lá fora. E o Miguel, com as demais centrais, estava nos Estados Unidos. Então, a minha primeira pergunta agora é como é que foi esse momento histórico para você que estava lá acompanhando do lado do presidente? É com você, Miguel. O Brasil voltou a ter um peso internacional. O discurso que o Lula fez na abertura da conferência da ONU foi super importante. O Lula deu um tom, o tom social, o tom da preocupação com o meio ambiente, o tom da importância dos povos se unir em torno do trabalho decente. Ele já falou isso na abertura da ONU. E isso trouxe o Brasil de volta a um patamar que nós tínhamos antes, né, desse retrocesso que ocorreu no Brasil aí de 6 anos para cá. Então, isso já foi um início, o começo, né, dessa jornada lá nos Estados Unidos, junto com as centrais sindicais que nós tivemos. Isso nos deixou muito entusiasmados. E aí, é lógico, no lançamento do programa, desse pacto global pelo trabalho decente, foi muito importante. Nós participamos desse ato. Eu falo assim, uma hora do discurso, só para vocês verem o nível que foi. Ele fala os 5 pontos e aí ele fala, isso aqui foi ideia desse senhor aqui que está do meu lado, e nós não podemos relegar isso, temos que fazer disso uma realidade. Então, mostra a influência que o Brasil voltou a ter mundialmente, né? E nessa área, com certeza, o companheiro Lula é muito superior em todos os aspectos. A questão do trabalho decente, da transferência da tecnologia, desse Lean para
tecnologia da energia limpa, que nós não temos que ter o cuidado de manter os empregos, qualificar os trabalhadores, a questão do trabalho decente, a questão do trabalho salário igual para mulheres e homens com o mesmo trabalho, enfim, a tecnologia vem para fazer com que a população mundial tenha acesso e não seja escrava. Então, foi muito importante esse encontro em Nova York. Então, é isso, né? Isso nos encheu de orgulho. Foi muito importante de vários aspectos. Eu sei que o teu tempo aí, assim, nesse momento, o Miguel está na África do Sul, ele está no intervalo do evento dele, então eu preciso ser bem objetiva aqui, porque nós não temos muito tempo. Outro movimento importante que está acontecendo aqui na América do Norte é a paralisação dos Estados Unidos no setor automotivo, é um movimento que, ainda hoje eu estava vendo uma matéria nos nossos meios aqui sindicais, falando que a luta é global, porque os trabalhadores do mundo inteiro estão se movimentando, estão em solidariedade aos trabalhadores da América do Norte. É um movimento que você também está aí apoiando na nossa central e participando. Fala um pouco para nós de como está essa situação nesse momento. Olha, é muito importante até você ver a diferença, né? O presidente dos Estados Unidos, podemos ter muitas divergências do ponto de vista com os americanos, ideológicos, mas o Biden fez uma diferença muito grande, né? Inclusive, isso o Lula citou no começo do discurso dele lá nos Estados Unidos, que o Biden, na hora que toma posse, ele fala que o crescimento dos Estados Unidos, a potência que os Estados Unidos se tornou, não foi os ricos que fizeram, foi sim o movimento sindical. Então, o Lula, quando faz essa referência, também nos coloca a ver tudo que o Biden tem feito do ponto de vista de sinalizar para o povo americano a necessidade de fortalecimento sindical, né? E na greve lá agora, que nós sabemos das montadoras, né, que é a GM, Ford e a Stellantis, que dentro da Stellantis tem também a Jeep, né, que faz parte, a Jeep, Renault, eu acho que, se não me engano, é uma greve que fazem mais de 5 anos que não tem um reajuste para os trabalhadores e trabalhadoras. Existe uma defasagem que está sendo colocada aí em torno de 40%. E o presidente Biden foi lá e defendeu a greve. Você imagina que se o Lula fizer no Brasil aqui, vão querer, né, vão crucificar ele, mas estou falando dos Estados Unidos, o presidente foi lá e defendeu o movimento grevista, diz que as empresas estão tendo lucros exorbitantes e tem sim que fazer que o trabalhador participe, né, economicamente desses ganhos que a empresa está tendo. Então, os trabalhadores estão muito unidos, né, e tem toda uma chance de ampliar essa greve, se não chegar num acordo essa semana, ampliar para outras montadoras nos Estados Unidos. Então, isso é muito importante, essa demonstração de força, porque isso também traz para nós aqui a necessidade da gente. É lógico, estamos todos solidários, mas isso também traz para colocar aqui aos trabalhadores também essa pauta para nós estar discutindo essa recuperação salarial que a gente sabe que é tão importante. Uma outra notícia que é boa, nós tivemos lá também nos Estados Unidos, os técnicos da indústria do cinema também estavam em greve até ontem, ficaram mais de 30 dias de greve, né? A reivindicação era essa competição da inteligência artificial com os setores aí dos trabalhadores da área do cinema, e conseguiram ontem um acordo. Então, isso mostra que, você falou agora há pouco, é global, né? Os trabalhadores estão lutando, e é importante nesse momento, um momento que o mundo começa a olhar com mais carinho, né, a questão dos direitos dos trabalhadores. Que estou olhando para você, te ouvindo agora aqui, e lembrando, eu que te entrevistei, sei lá, para mais de 20, sei lá quantas, 30 vezes, durante a pandemia,
também antes da pandemia, desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, quando começaram, né, os retrocessos das leis trabalhistas. Então, eu acompanhei muito de perto a luta da força sindical, você nos representando, juntamente com as demais centrais brasileiras. Basicamente, a nossa pauta, dia após dia, era como é que vamos enfrentar tal MP, Miguel, como é que vamos fazer? Em momentos nós tínhamos vitória, em outros tínhamos revés. Então, você imagina, assim, ficar te ouvindo agora, falando desse momento lá nos Estados Unidos, falando agora de pautas globais, do que está acontecendo nos Estados Unidos. É muito orgulho para nós, trabalhadores brasileiros, ver os nossos representantes, né? Ver você aqui nos representa pela Força Sindical, do qual o nosso sindicato aqui, dos metalúrgicos de Curitiba, é filiado. É muito importante ver que a luta ela é global e que o nosso movimento sindical está lá, é protagonista também desse momento, sabe? Eu queria compartilhar com você esse meu sentimento. Para fechar a questão dos Estados Unidos, Miguel, a gente lembra como foi difícil a eleição do Biden nos Estados Unidos, que também ele estava lá lutando contra o retrocesso, contra o obscurantismo, contra a ultradireita lá naquele país. E eu lembro muito bem a importância do movimento sindical norte-americano naquele momento. Eu tenho falado muito aqui nos programas, porque lá é uma eleição diferente daqui, é uma eleição muito atrasada, vamos dizer assim. As pessoas votam pelo correio, votam em envelopes. E eu entrevistei um dirigente norte-americano de um sindicato, né, de lá, me dizendo que os sindicatos, inclusive, colocavam tudo dentro de um envelope e iam para as portas de fábrica para possibilitar, inclusive com a moedinha lá, com os centes, para facilitar que os trabalhadores votassem e colocassem no correio. Então, está muito vivo ainda essa memória da relevância do movimento sindical norte-americano na volta do Biden, na volta dos democratas para aquele país. E é bacana ver também como o Biden não esquece disso, né? Como ele está reconhecendo. Ele está fortalecendo o movimento sindical norte-americano e com isso ele se fortalece também. Isso é muito importante, né, Miguel? Só para fechar, só verdade, verdade. Né? Miguel, então vamos agora. O Miguel está em Durban, não sei se é assim que a gente fala, Durban, enfim, lá na África do Sul, porque o nosso presidente esteve lá na semana passada, que foi acompanhado por toda a imprensa, ele voltou para o Brasil, mas o movimento sindical continuou lá, porque estão reunidos com o que eles chamam, né, nós chamamos globalmente de BRICS sindical. Conta para nós o que é o BRICS sindical, o que vocês estão discutindo, quem faz parte dessa discussão. Nos conta tudo, Miguel, por favor. O BRICS, né, como nós sabemos, nasceu aí há 12 anos atrás. É muito importante o nascimento do BRICS, que é esse programa que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no primeiro esboço disso. Foi muito importante nesse modelo de agrupamento, né? E nasceu forte, né? Nós estamos falando aí de boa parte da população mundial está dentro desse bloco. O que nós estamos aqui, e nós estamos falando aí que esse BRICS foi criado no governo, nossos governos democráticos aqui no Brasil, né? Foi importante na criação dele. E criou, quando tem a cúpula do BRICS, que é com os governos, e tem o BRICS sindical, que é um fórum que a gente leva o movimento sindical a discutir os problemas de cada país e trabalhar também, a ideia é que a gente consiga trabalhar em bloco as nossas reivindicações e as soluções dos problemas que o mundo sindical possa ter, dos trabalhadores nesses países. Então, é uma evolução dentro disso. Nós estamos vendo como é importante o BRICS hoje, né? A partir de janeiro, ele já tem 6 países, né? Então, e tem mais 20 em uma fila pedindo entrada. Tem critérios, tem algumas coisas aqui que técnica que tem que ser vista, mas é a importância que o BRICS dá ao mundo. Ele faz parte hoje de um fórum respeitadíssimo no mundo, porque tem uma força muito grande dos países e das populações que esses países têm.
Então, o que nós estamos discutindo nesse 12º Fórum, que tem uma força muito grande, é a cooperação para um desenvolvimento justo, inclusivo para todos os povos do mundo, promovendo a justiça social, a paz e a dignidade juntos. É o que nós estamos falando, é o que nós fizemos lá em Nova York, trazendo esse tema para dentro da discussão mundial, é o que nós estamos falando na OIT, desde a última conferência da OIT, e estamos trazendo aqui do BRICS a mesma questão. O mundo está discutindo o trabalho decente, o mundo está discutindo a transição limpa que leve isso também ao desenvolvimento, levando com isso o respeito aos trabalhadores. Então, é isso, é uma pauta muito importante que nós estamos tratando aqui. Debatemos ontem, né, tem muita, lógico, a questão regional da África, que a gente sabe as dificuldades que aqui eu tive a oportunidade de visitar aqui o museu aqui do Mandela. É uma coisa, o que aconteceu na África, por mais que a gente saiba pela literatura, pelas reportagens, que foi uma coisa inaceitável, você vendo aqui o que tem no museu, a gente se choca como era tratado aqui o povo sul-africano, né? A sua maioria sul-africana dos negros e negras. E nós não podemos, não concordamos com o que aconteceu, e mesmo com isso, com todo o esforço que os companheiros aqui tiveram, ainda falta muito para a gente melhorar a condição de vida do povo aqui da África do Sul. Mas estamos discutindo a questão, a atual estrutura econômica da economia global, como ela reforça, né, a luta contra as desigualdades, isso é muito importante, foi um painel muito importante. A parceria entre o BRICS para o desenvolvimento inclusivo, empregos, competência para os trabalhadores e uma perspectiva para a África como um todo. Discutimos também a OIT e o BRICS sobre a promoção do futuro do trabalho digno, entramos de novo no trabalho decente. Também discutimos, agora cedo, hoje no painel de manhã, o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, cuja presidente é a nossa ex-presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, como ele pode estar ajudando, fomentando o desenvolvimento, trazendo que o BRICS seja mais inclusivo para os trabalhadores e trabalhadoras, a criação de emprego, qualificação dos trabalhadores, educação, é muito importante. E, dentro disso, toda essa discussão que a gente está levando do fortalecimento como bloco, entrando mais 6 países, como que a gente vai trabalhar essa ideia dentro do BRICS. Talvez nós conseguimos e vamos trabalhar nesse período que a presidência do BRICS o ano que vem vai ser da Rússia. Inclusive, o ano que vem, em outubro, o evento do BRICS, o 13º Fórum, vai ser na Rússia. A ideia é de trabalhar também, além disso, criar um secretariado, tornar realmente o BRICS uma instituição, um organismo de direção, para que a gente possa estar respondendo às demandas que o movimento sindical no mundo e os trabalhadores precisam, né? Então, é muito importante essa participação, né? Nós fizemos um esforço muito grande para estar aqui, mas é muito importante a gente estar trocando ideia com todos os trabalhadores nesse momento aqui do BRICS. Tivemos já reuniões com os companheiros da China, ontem, as reuniões bilaterais, tivemos agora com os companheiros da Rússia, estamos tendo daqui a pouco os companheiros aqui das centrais sindicais da África, conversamos muito com os companheiros da Índia, e é isso, né? Então, o movimento sindical praticando o seu protagonismo nesse importante momento. E o Brasil presente. Isso é o mais importante. O que significa? É um bloco de economias importantíssimas, né? Nós temos o Brasil, temos a China e temos a Índia, né, que são países emergentes. Acho que eram emergentes quando foi criado, lá anos atrás. Hoje estamos aqui, né? Imagina, a China é uma economia que ela compete diretamente com os Estados Unidos, com a União Europeia, e o que mais é gratificante é ver um bloco econômico
tão potente se formando, mas já dialogando com os trabalhadores, né? Porque a economia e trabalho têm que andar juntos e isso nos dá muita esperança, Miguel. Estou aqui te ouvindo, para mim é uma entrevista histórica, já foi muito bacana, nós reagimos a semana passada com os principais economistas aqui do Brasil, né, sobre o que o Lula entrou para a história mais uma vez na quarta semana passada, e falar com você agora dessa perspectiva global, de ver o nosso movimento sindical aí discutindo. E outra coisa, quando você vai para aí, Miguel, e conversa com o movimento sindical dessa parte do mundo, a hora que você volta aqui para o Brasil, nós é quem ganhamos, porque você volta fortalecido, volta com novas ideias para poder trocar. Isso é muito bom. Eu acho que os brasileiros e brasileiras estão vivendo um momento maravilhoso. Temos que aproveitar isso. E, como diz você, a luta faz a lei. Não dá para a gente baixar a guarda, né, Miguel? É continuar lutando. Miguel, dá um tchau aqui para nós, porque eu não tenho nem palavras. Acho que é você que tem que fechar nosso programa hoje. Obrigado. Outra coisa, deixando claro aqui que o Miguel está com 5 horas de diferença, né? Para nós que no Brasil agora são 8h13, lá é 9, 10, 11, 12, 13h13. Ele está realmente no intervalo e precisa voltar para os debates dele lá. Muito obrigada, como sempre, pelo respeito que você tem por todos nós e pelo seu tempo maravilhoso. Deus que te abençoe aí, Miguel. Diz uma palavra aqui para fechar o programa. Deixar, cara, um abraço muito especial a todos os companheiros e companheiras aí da Grande Curitiba, em especial o nosso presidente Sérgio Bútica, toda a sua diretoria, e reafirmo mais uma vez, e sou testemunha da luta que esse sindicato tem, né, na sua base. Hoje é exemplo no Brasil de conquistas, de preservação de direitos, e não tem tempo ruim para os sindicatos metalúrgicos da Grande Curitiba, sempre busca e conquista. Exemplos, por exemplo, na área das montadoras, é exemplo hoje no Brasil, toda essa organização tão importante. Então, Sérgio, parabéns aí a você e toda a diretoria. Mas é isso, Nilce, acho que você é um momento histórico para nós viramos uma página de retrocesso, que o companheiro Lula ganhasse, né? Conseguimos também isso, nós temos que falar sempre. Só conseguimos, o Lula ganhou as eleições porque ele teve a capacidade de entender que tinha que ser uma frente ampla. Não podia ser só uma frente de esquerda, não podia ser só uma chapa de esquerda, teve que compor, e nisso nós ajudamos muito, né? Nós mostramos essa necessidade, e vocês viram que por pouco, né? Você viu a diferença, como que foi. Nossa. Mas se não fosse isso, hoje o movimento sindical estaria acabado, e os direitos dos trabalhadores também. Então, eu acho que nós temos que sempre fazer essa reflexão. E uma outra reflexão, junto com essa, nós elegemos o Lula, só que não tivemos ainda, né, a capacidade de eleger o parlamento. O poder legislativo nós não conseguimos, infelizmente mantivemos aí praticamente o que era, e nós precisamos aprender com o que acontece, né? Então nós temos aí eleições municipais já no ano que vem, que nós temos que estar elegendo trabalhadores para vereadores, trabalhadores para prefeito. Nós somos a maioria do país, e como o sistema eleitoral nosso é proporcional, nós temos que ter a proporcionalidade respeitada. Nós temos que ser a maioria no parlamento. E aí se preparar para que lá, em 2026, nós tenhamos também um grande número de trabalhadores eleitos como deputados federais, como senadores, porque é o único jeito da gente manter um Congresso que respeite a classe trabalhadora. Então, esse é o apelo que eu faço, você, companheiro sindicalista, companheira sindicalista, temos que entrar, assim, na política partidária, escolher um partido, trabalhar com compromisso com quem nós temos, com as pessoas que nós representamos. Chega da gente ter, assim, terceirizar, muito, Gilson, a gente pedindo para alguns dirigentes, falar, você tem que ser candidato. Falei, não, aqui não precisa, aqui eu tenho um candidato que é amigo dos trabalhadores, mas é muito mais amigo do empresariado. A maioria desses é muito mais amigo dos reacionários. Então, nós temos que, nós conhecemos os problemas que o trabalhador tem no seu dia a dia, nós sabemos que a hora
que ele acorda, que hora que ele volta para casa, os problemas que ele tem na sua comunidade, nós sabemos os problemas que ele tem no seu dia a dia. E quem precisa da política pública não é o empresário, não é o rico, quem precisa é o pobre, quem precisa da educação é o pobre, quem precisa da educação pública é o pobre, quem precisa da saúde pública são os trabalhadores, quem precisa do transporte público são os trabalhadores, o rico compra tudo isso, né? Quem precisa da segurança pública são os trabalhadores e trabalhadoras. Então nós temos que conscientizar o nosso trabalhador de base que não dá para a gente terceirizar isso para o patrão mandar ou, né, os maus empresários tomarem conta de tudo. Obrigado, e para nós trabalhadores está aprovado. Só a luta faz a lei. Obrigado. Show, como sempre. Obrigada. Sucesso aí na África do Sul. Fica com Deus. Obrigada. Deu mais um show. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Miguel. Tchau. Encerrando aqui mais um Política e Economia. Agradecemos a participação de vocês. Obrigada, Matheus. Obrigada, João Paulo. E até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Obrigada.